Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, que teve uma reviravolta agora com um dos diretores do CNE acusando o Maduro de fraude, dizendo que, olha só, a eleição foi fraudada. Não recebi provas de que o Maduro venceu, diz um dos diretores do CNE. Tá? O CNE é o TSE de lá, né? É o órgão responsável por fazer as eleições na Venezuela. Vamos entender esse caso aqui, isso muda alguma coisa? Na verdade acaba que não muda muito, porque vocês sabem, né? O Maduro continua mandando em todo mundo lá. O diretor do CNE que falou isso está escondido, porque sabe que se pegarem vão prender ele, né? Infelizmente a situação é essa, mas tem protestos mais acontecendo por lá. Essa notícia foi sugerida por pessoas várias, deixe seu like aqui, oftalmolo, otorrino, laringo, golpista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou, né, a Venezuela está numa situação muito complicada, uma situação parecida com Alexandre de Moraes aqui no STF. Todo mundo sabe que teve golpe, todo mundo sabe que as coisas são absurdas, que está tudo fraudado, que não tem nada de verdade ali, só que como as pessoas estão em posições de poder, não se consegue fazer nada com relação a isso, né? O Maduro está sentado lá na presidência da Venezuela, ninguém consegue tirar ele. O Alexandre de Moraes está sentado lá no STF, qualquer um que criticar ele pode ser preso, pode ser envolvido em algum desses processos absurdos que ele abriu. Não muda o fato de que todo mundo está vendo que são agentes ilegítimos, que os métodos que eles usaram para estar onde estão são métodos ilegítimos, né? O Maduro, por exemplo, agora teve o caso do Juan Carlos Del Pino, que é um dos diretores do Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles lá, que denunciou as irregularidades nas eleições do dia 28 de junho, né? Então ele falou que o órgão eleitoral falhou com o país. Estou envergonhado, peço perdão ao povo da Venezuela, porque todo o plano que foi elaborado, realizar uma eleição aceita por todos, não foi alcançado. Ele deu uma reportagem para o New York Times, ele é um diretor do CNE que é alinhado à oposição a Maduro, está escondido com medo de sofrer represálias do governo, o que faz sentido, né? O pessoal aqui também, o Eduardo Tagliaferro, o pessoal também, todo mundo com medo do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes pode retaliar mesmo, né? O Del Pino denunciou irregularidades no processo eleitoral. Em comunicado publicado no X, ele disse que citou retirada de testemunhas da oposição durante o encerramento das mesas receptoras, interrupção da transmissão dos resultados devido a um suposto ataque hacker, houve silêncio e atrasos não explicados, segundo ele, né? A oposição apresentou as atas, né? A gente viu isso, as atas foram inclusive validadas por vários estudos, já mostrando que as atas são legítimas, as atas apresentadas pela oposição. A gente mostrou as atas aqui, tem repositório na internet com todas as atas para você conferir, com a assinatura do mesário, com tudo certinho. E a questão da totalização é só você fazer a conta, né? Tendo as atas, os boletins de urna, como são aqui no Brasil, né? Essas atas eleitorais lá na Venezuela equivalem aos boletins de urna aqui no Brasil. E aqui no Brasil muita gente fala com isso, não, porque o TSE, eu não sei, o problema é na contagem dos votos, que o TSE diz que faz numa sala escura, não sei o que lá. Meu amigo, você não precisa, se você não confia no TSE para fazer a soma, pega os boletins de urna de cada sessão no Brasil e soma você na mão. Dá para chegar no mesmo resultado, é fácil de fazer isso. Mais do que isso, como você pode ver no site do TSE, cada boletim de urna de cada sessão e o resultado totalizado, se você achar um boletim de urna em qualquer sessão do Brasil e comprovar que o número que está naquele boletim de urna não é o mesmo número que está no site do TSE, você invalidou a eleição, ou pelo menos invalidou aquela sessão eleitoral. Inclusive, o Exército fez esse teste na eleição de 2022 e não encontrou nenhuma divergência entre boletins de urna e os números que tem lá no TSE, né? Lembra, totalização de votos é uma conta muito simples, é soma, só somar cada boletim de urna você tem o resultado final, né? Enfim, lá na Venezuela o problema foi esse, você tem os boletins de urna que a oposição conseguiu de 81% das sessões eleitorais de lá e que com esse valor já dava a vitória do candidato da oposição, porque mesmo que todos os outros votos fossem a favor do Maduro, ele ainda não conseguiria ultrapassar o Edmundo Gonzalez, né, o candidato da oposição, né? Então aqui a oposição ganhou a eleição com 67% dos votos. É lógico, o UOL esquerdista pra caramba, dizendo não, que a oposição disse que ganhou. Não, as atas foram consideradas forjadas pelo regime de Maduro. É lógico que o Maduro disse que é forjado, não é evidente, mas teve várias entidades
inclusive o Centro Carter, que foi a auditoria contratada pelo Maduro para dizer que estava tudo certo, e eles disseram que a oposição estava certa, que realmente houve falha e que o Edmundo Gonzalez ganhou a eleição. Então, ou seja, realmente não tem nenhum argumento a favor do Maduro. É a mesma situação do Alexandre de Moraes, né? E agora o Juan C. Delpino, que é esse diretor lá do CNE, publicou aqui a informação dizendo justamente que realmente é um absurdo o que aconteceu. O Tribunal Superior da Justiça lá da Venezuela, que é o equivalente ao STF aqui do Brasil, disse que o Maduro ganhou e acabou a contestação e coisa e tal. O detalhe é, todo mundo nesse tribunal, ou a imensa maioria desse tribunal, foi empossado pelo próprio Maduro, né? Então é o que eu falo para vocês, esse é o grande problema quando ditaduras se encastelam dentro de governos, né? Começam a usar o poder institucional para se livrar de críticas, para acusar os outros de querem acabar com o regime democrático, né? E aí quem falar contra o meu regime está querendo acabar com o regime democrático, né? O Maduro está falando a mesma coisa que fala o Alexandre de Moraes aqui. Qualquer um que critique ele, que critique o STF, está querendo acabar com a democracia no Brasil, né? Enfim, a autoridade da Venezuela denunciou as irregularidades do Maduro, mais um que denuncia isso. Enquanto isso, o idiota do pinguço corrupto, que por algum motivo está sentado na presidência da República aqui no Brasil, disse que não, que tem que pegar, tem que ter as atas, cadê as atas? E, cara, o Lula, não tem como, não tem atas, as atas não ganham a oposição, o Maduro nunca vai mostrar essas atas. Eles chegaram a mostrar as atas por alto, assim, não que estão as atas aqui, mas eles nunca vão mostrar ela abertamente, como fez a oposição, que botou um repositório na internet com todas as atas, para qualquer um checar aquilo ali. Por que o Maduro não vai fazer isso? Porque as atas dele são falsas, ele está inventando esse número, né? As da oposição estão lá com todas as assinaturas de mesário, tudo direitinho, como tem que ser. As do Maduro não, as do Maduro ninguém vê, botaram sigilo, né? Outra coincidência, como é parecido com o Alexandre de Moraes, é o que eu falo, né? Ditadores, quando começam a entrar nesse caminho da ditadura, ficam todos muito parecidos, os métodos são sempre os mesmos. Ele sabe que não tem apoio nenhum, o Alexandre de Moraes sabe que esses processos das fake news e coisa e tal, desde o início, desde 2019, quando foram colocados para funcionar, eles são mera perseguição a bolsonaristas, mera perseguição à direita. Não tem como justificar nada do que foi feito por ali, né? Aí ele bota tudo em sigilo, não pode falar nada que tem ali, porque sabe que se mostrar, perde a razão. É o mesmo caso lá da Venezuela, o Maduro sabe que se mostrar a coisa que ele tem lá, ele perde a razão. Então tudo em sigilo, proibido falar sobre isso, né? Bom, continuam os protestos, tá? Tá marcado um grande protesto para o dia 28 de agosto agora. Quarta-feira, dia 28 de agosto, está marcado um grande protesto lá na Venezuela, mais um protesto, né, a favor da Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez. E muito bacana, vamos ver como é que fica isso daí. Aí agora a ditadura do Maduro falou que também vai fazer um protesto no dia 28 de agosto, junto com o protesto da oposição. Para quê? Para poder dizer que teve protesto dos dois lados, mas na prática a gente sabe como é, sempre é um protesto enorme contra a esquerda, e um protesto pequenininho da esquerda, e aí eles dizem que teve protestos dos dois lados, igual faziam aqui no Brasil também, protestos enormes a favor de Bolsonaro, aí o Lula convocava um protestozinho também, tinha meia dúzia de pessoas, saía nos jornais lá na Europa, né, protestos de ambos os lados, e coisa e tal. Pô, é um absurdo isso daí, né? E sem contar que, cara, é muito tosco isso daqui, né? O Maduro fez agora um podcast do Maduro, meu amigo, olha só, olha que coisa tosca isso daqui, meu amigo. Vou até tirar o som aqui, porque a musiquinha pode dar problema, né? E aí quando o Maduro entrar, eu boto aqui. Aí o Maduro entra aqui. Com Maduro Podcasts. E ainda fala errado, né? Podcasts. E aí no primeiro podcasts dele, ele falou que o Elon Musk tem um pacto com Satanás e pratica rituais ocultistas de Mussolini e Hitler. Caramba, consigo ver o pessoal da esquerda aqui do Brasil falando a mesma coisa. Aliás, o Alexandre de Moraes também não gosta do Elon Musk, não. Capaz de ter a mesma opinião que o Maduro, né? Cada vez mais parecidos os dois, né? Também criticou o Monedero, que é um político da Espanha que critica muito o Maduro. Todo mundo que critica o Maduro vira pacto com o demônio, não sei o que lá, contra a liberdade, contra a democracia. Uma palhaçada isso, né? Vamos continuar os protestos lá na Venezuela, cada vez mais gente vendo o que está acontecendo. A situação é essa. As instituições estão perdendo seus valores por conta disso. O pessoal não se dá conta que essa situação em que todo mundo sabe que é falho, mas o cara continua lá pelo poder institucional. Na verdade, diminui o poder institucional dele. A mesma coisa acontece com o Alexandre de Moraes,
Quem que vai tirar o Alexandre de Moraes do STF? Provavelmente ninguém. Mas no final das contas, está todo mundo vendo as coisas que tem errado ali com o que ele está fazendo, com as decisões que ele está tomando, com os inquéritos que ele está fazendo. Ele está jogando no lixo o poder do próprio STF para se manter no poder, para conseguir achar que está tudo normal, que ele está ganhando a guerra e coisa e tal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.